Eu quero saudar a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito pelo Senado da República. Saudar também a eleição do presidente e a designação do relator, do senador Renan Calheiros. Eu não tenho dúvidas que nós teremos condições, nesse tempo em que a CPI vai funcionar, de conhecermos, esclarecermos e encaminhar para a punição todos aqueles responsáveis pelos atos ou pela ausência de atos que nos trouxeram nessa que é uma das maiores crises sanitárias, econômicas e social dos últimos tempos. Sanitária, com certeza, da nossa história. Uma tristeza que está vivendo o povo brasileiro. E muito interessante o roteiro que a CPI já, mais ou menos, aprovou para fazer a investigação dos fatos, e ter uma referência do seu trabalho. Primeiro ponto, vão discutir e vão esclarecer e vão chamar pessoas para falar sobre vacinas. A coisa mais importante para o Brasil hoje, vacinas. Sem vacina, não há imunização das pessoas, nós não vamos conseguir voltar à normalidade. Não adianta o presidente da República dizer que tem que voltar à normalidade, que ele não admite que se faça isolamento social ou lockdown. Não dá, porque as pessoas morrem, presidente, sabe? As pessoas morrem. E as pessoas não querem morrer. E não é querer não fazer isso, não é querer ser valentão, corajoso, como Vossa Excelência insinua. As pessoas querem viver com as suas famílias, querem ter direito de trabalhar, mas querem viver e ter garantia. Então, a vacina é a coisa mais importante. Aí o governo vai ter que explicar por que não comprou a vacina da Pfizer em agosto, que eram 70 milhões de doses que foram oferecidas. Por que no COVAX, a comissão que está na OMS, o Brasil só reservou vacina para 10% da população, não reservou para 30%. Por que não tomou providências mais cedo em relação à Coronavac? Teve que ser o Estado de São Paulo, Butantan, a trazer para o Brasil e não o governo federal. E hoje é a vacina que está vacinando o maior número de pessoas no nosso país. Se não fosse isso, nós não tínhamos o número de vacinações que nós temos e ainda é um número baixo. Por que não mandou a equipe da Anvisa à Rússia para averiguar a vacina Sputnik, sabendo que o consórcio do Nordeste tinha encomendado essa vacina em julho? Por que não tomou providências, não pediu documentação? Porque você orientou que não fizesse, Bolsonaro? Como desautorizou o seu ministro da Saúde, o Pazuello, quando ele noticiou que estava comprando vacina? É isso? Você não queria vacina? Agora o Brasil está se debatendo para conseguir vacina? Então, Bolsonaro vai ter que explicar isso, o ministro Pazuello vai ter que explicar isso, os outros ministros vão ter que explicar isso, e vai ser bem interessante a gente vê-los lá explicando. Inclusive, eles têm que documentar. Então, essa responsabilidade sobre a falta de planejamento e sobre a falta de vacina hoje cabe exclusivamente ao governo federal. E eles vão ter que explicar. Inclusive, a Anvisa tem que ir na CPI. E tem que explicar por que está a exigir da Sputnik mais informações e documentos do que exigiu da vacina de Oxford. É importante explicar e esclarecer. Então, a questão da vacina vai ser o primeiro ponto. Ainda bem, porque nós precisamos agilizar isso para que o povo tenha vacina. Depois vai ser sobre a utilização de medicamentos que não têm eficácia comprovada. Aliás, ao contrário, tem comprovação que não tem eficácia. Faz diferença isso. Por que o governo está fazendo campanha do kit prevenção? Por que a cloroquina entra como um remédio que tem que ser o remédio da prevenção da Covid? Quem falou isso para Bolsonaro? Onde é que cientificamente isso está estabelecido? Pior não é isso, pior é que gastaram dinheiro comprando estoques de hidroxicloroquina e de outros remédios. Também vão ter que explicar por que gastaram esse dinheiro. Tem aí uma disputa econômica, assim como tem também em relação às vacinas? Quem sabe, a gente descubra, além da intenção de não fazer o combate à Covid, a gente descubra algo mais durante essa CPI sobre os interesses comerciais que tem por trás de laboratórios de venda de remédios que não são cientificamente comprovados. Aliás, o presidente mesmo vai ter que responder sobre suas atitudes, sua forma de encarar a pandemia, por que andava sem máscara, causava aglutinação, mandava as pessoas trabalharem, dizia que era mimimi,
Isso tudo tem que esclarecer. Um presidente da República tem muita força para a expressão junto ao povo. Uma atitude dele, uma fala dele, tem impacto nas pessoas, tem impacto no comportamento. Então, ele levou milhares de pessoas a confrontar com o vírus, a ficarem doentes, a morrerem. Ele vai ter que explicar tudo isso. Mas ainda tem mais aqui. A falta de insumos. Por que faltou oxigênio em Manaus? Por que está faltando insumos para a saúde em outros estados? Não tem o kit intubação, temos dificuldade de ter remédios. Por que isso? Um país que tem o SUS? Por que cortaram os recursos da saúde? Por que diminuíram em quase 30 bi ou mais num momento de pandemia? Por que na LDO de 22 não vem especificada uma ação de combate à pandemia, sabendo todos nós que essa pandemia não acabará em 21 e não é torcida, é só olhar o que está acontecendo. Nós vamos ter vacinação quando? A partir de setembro, outubro, que a gente vai conseguir ter um contingente maior de pessoas vacinadas? A LDO não traz isso. E cortaram recursos no orçamento. E a execução, inclusive, do ano passado foi errada. Aliás, a gente também tem que saber sobre a execução orçamentária do ano passado. Essa casa aprovou o orçamento de guerra. O governo pôde gastar além do teto, além do que determina a lei de responsabilidade fiscal, e gastou mais de 500 bilhões. Então, eu quero saber, queremos saber, gastou com o auxílio emergencial e o resto como gastou? Quais foram os gastos de saúde, os repasses para governadores, para prefeitos? Ou teve isso uma distribuição política desse recurso? Então, nós temos que saber. Enfim, a CPI vai poder nos esclarecer muitas coisas. A falta de coordenação centralizada. Por que nós não tivemos um comitê de crise desde o início, que reunisse a presidência da República, o executivo, o representante dos governadores, dos prefeitos, legislativo, judiciário, sociedade civil, cientistas? Se nós tivéssemos feito isso, com certeza teríamos evitado muitas mortes. Aliás, tem estudos que mostram que nos países onde os comitês foram feitos e coordenados, teve-se um número muito menor de morte proporcional à sua população. Acho que no Brasil, aqui, a gente conseguiria reduzir em 2/3. Enfim, a CPI será a oportunidade do esclarecimento, mas não só do esclarecimento, também de saber quem são os responsáveis. E esses vão ser punidos, têm que ser punidos, porque a dor que esse país está passando, as dificuldades que o povo brasileiro está passando, não podem não podem ficar de lado. Quem deu consequência a isso, por ação ou omissão, tem que responder na justiça e perante a sociedade brasileira, e quiçá no Tribunal Internacional da Humanidade.